Márcio Rocha agora está com a gente, acompanhando a sessão do Supremo Tribunal Federal, que retoma a discussão do marco temporal ali para finalizar o assunto, Márcio Rocha, mas principalmente para dar um tchau, muito obrigado a Rosa Weber, né? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está vendo essa sessão do Congresso porque é a última sessão da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, primeiro que ela se aposenta na semana que vem, né, no dia 2. E amanhã ela passa a presidência para o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí a gente tem que lembrar também que ela é presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi muito homenageada, se emocionou em relação a isso, disse que é um verdadeiro mar de emoções e que tem chorado justamente muito por causa dessa despedida da magistratura. E ela, a gente tem que destacar também que ela se destacou como presidente do Supremo, principalmente porque ela pautou por temas sensíveis, como é o caso do marco temporal, que a gente vai analisar mais à frente, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, a descriminalização do porte de maconha e outros temas muito sensíveis. Então, por isso que ela é considerada teve esse destaque como presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas essa última sessão, o Supremo está analisando essas questões que envolvem justamente o marco temporal, que a gente lembra que o plenário da Corte declarou essa medida inconstitucional. Lembrando que a expectativa é que, com essa definição do Supremo, as outras instâncias da Justiça também tenham alguma segurança para analisar essas questões. E aí, na última quinta-feira, 8 ministros acompanharam o entendimento do relator, que é o ministro Edson Fachin, e rejeitaram a tese do marco temporal, que prevê que só podem ser demarcadas as terras que estivessem ocupadas pelos povos indígenas no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Mas esse entendimento, de acordo com a maioria dos ministros, é equivocado. E agora a gente teve a primeira parte da sessão do Supremo, os ministros decidiram que vão analisar essas questões. Que questões são essas? O pagamento de indenizações sobre o marco temporal, possibilidade de ressarcimento, responsabilidade do poder político por ter permitido, poder público, por ter permitido a ocupação dessas áreas que eram, e também uma possível ampliação desses lugares. E aí, a gente está na expectativa justamente porque depois desse intervalo, a gente está no intervalo do Supremo nesse momento, é que vão definir quais serão esses critérios que vão ser usados, ou se vão indenizar, como vão indenizar, enfim, tudo isso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E esse é um assunto porque tem um tema que envolve um embate aí entre Congresso e Supremo, porque justamente por causa dessa posição do Supremo que os parlamentares entendem que as prerrogativas do parlamento foram invadidas. E aí, neste momento, a gente teve hoje mais cedo a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado de um projeto que estabelece esse marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Esse projeto foi aprovado por 16 a 10. E esse projeto, nesse momento agora, o plenário do Senado está votando o regime de urgência de votação dessa proposta, ou seja, essa proposta pode ser votada no plenário ainda hoje. E aí, apesar do relator, que é o senador, Marcos Rogério, declarar que esse projeto não é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, mas vem muito bem a calhar, né, justamente depois da decisão do Supremo de que o marco temporal é inconstitucional, os parlamentares decidiram votar esse projeto que trata justamente desse assunto. E aí, se ele for aprovado agora pelo Senado, ele vai para a sanção do presidente Lula, que aí pode votar, pode vetar totalmente, parcialmente, pode sancionar essa proposta de forma na íntegra dessa proposta. Enfim, existem algumas possibilidades. De qualquer maneira, como o Supremo falou, né, que essa tese do marco temporal é inconstitucional e isso é um projeto de lei, bem capaz desse projeto de lei a constitucionalidade desse projeto de lei ser questionada também no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente volta tudo de novo na discussão, julgamento do Supremo Tribunal Federal, que trata desse marco temporal. E aí a saída, pelo menos que se comenta aqui em Brasília, é que uma proposta de emenda à Constituição seja aprovada justamente para definir, né, que a Constituição define esse trecho, né, do marco temporal. Isso poderia ser mudado e aí a gente o Supremo não teria o que fazer, né? O Congresso aprovando essa mudança não teria como o Supremo mudar esse entendimento.
mas aí existe também o entendimento de que esse julgamento do Supremo determinou que o artigo do marco temporal na Constituição é uma cláusula pétrea que, teoricamente, não pode ser alterada. De qualquer maneira, a conclusão que a gente chega é que esse assunto não vai acabar hoje. Tem muito pano para manga ainda e a gente segue acompanhando aqui de Brasília. E usar justamente essa expressão que você usou, tem muito pano para manga pela frente, Márcio, porque pelo que a gente está acompanhando hoje, você bem destacou com essa possibilidade de votação desse projeto de lei no Senado, o que parece é que assim, vão votar, devem aprovar, a coisa sobre o assunto vai dar uma segurada em avanço, em qualquer modificação que saia, né, a partir do Supremo Tribunal Federal, porque a discussão deve ser judicializada novamente, até que esse processo de PEC volte a caminhar e a gente tenha, de fato, um desdobramento mais consistente a partir de uma aprovação da PEC no Congresso Nacional. Por isso também há uma correria sobre esse assunto. A PEC deveria começar, então, deve começar pela Câmara, né, Márcio? Exatamente. A gente conversou aqui com alguns parlamentares, a gente tem duas PECs que tratam desse assunto. Uma que foi apresentada recentemente, que foi apresentada por causa desse julgamento supremo, mas uma outra que já foi apresentada há 20, 30 anos atrás e que nunca tramitou aqui no Congresso Nacional. Por quê? Porque esse é um assunto extremamente delicado pelos parlamentares. Então, esse é um assunto assim, que não vai acabar tão cedo. E justamente o que a gente conversa aqui? Que esse projeto de lei que vai ser aprovado, provavelmente vai ser aprovado agora, é muito mais uma resposta política ao Supremo do que propriamente na questão jurídica da coisa, porque o Congresso aprovando manda o recado de que quer o marco temporal. E o Supremo fala, mas o marco temporal é inconstitucional. Por ser esse projeto trata de marco temporal, a gente já falou que do jeito que está, ele é inconstitucional. Então, enfim, isso vai dar tem muita discussão ainda envolvendo tanto o Supremo quanto o Congresso Nacional. Eu acredito que não acaba hoje, não vai acabar tão cedo essa questão. A gente vai ter muita discussão ainda envolvendo esse assunto, principalmente porque até que, por exemplo, se esse projeto é aprovado, é sancionado pelo presidente, entra na inconstitucionalidade do Supremo, o Supremo vai demorar para agir, para julgar essa inconstitucionalidade. Qual terra que é de quem, enfim, continua. Então, por enquanto, ainda vai ter muita coisa que vai acontecer nesse processo aí. A gente está aqui para acompanhar, para ver se pelo menos alguma luz no fim do túnel vai aparecer. É isso aí. Márcio Rocha conosco direto de Brasília, nestes bastidores do poder desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Márcio, tem muito trabalho por aí, bom trabalho, boa jornada. Amanhã a gente se fala mais aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Valeu. Abração, pessoal. Tchau, tchau.